Olá, estudante! A aula de hoje, do 8º ano do ensino fundamental, a gente vai trabalhar um pouco das resoluções, né, dos problemas do PET 2. A gente já está finalizando, né, o PET 2, então vou resolver com vocês alguns problemas de equação do primeiro grau. Aqui comigo hoje está o Guilherme, né, e a gente vai começar um exercício, né, que fala sobre uma empresa de táxi, né? Aí tem duas empresas, né? A empresa A e a empresa B. Então, a empresa A cobra R$12 de bandeirada e R$3 por quilômetro rodado. A empresa B cobra R$10 de bandeirada e R$4 por quilômetro rodado. Qual dessas empresas será que é melhor, né? Tem um melhor preço? Qual que será melhor para se pegar, né? E utilizar o táxi, né? E gastar menos? Então, isso é uma equação do primeiro grau em que a gente tem duas incógnitas. Então, primeiro, a gente vai formar a função do primeiro grau da empresa A. Então, se a empresa A gente chamar de Y, né? E a gente escrever Y em função de X, a empresa A cobra R$12 de bandeirada. Então, o 12 é um número inteiro, é um valor fixo, né? Mais R$3 por quilômetro rodado. Então, aqui nós temos uma função y escrita em função de x, e x é o quilômetro rodado. Então, se você pegar o táxi, né, da empresa A, você vai pagar R$3 por quilômetro que você rodar. Bom, então isso aqui é uma equação, né, com duas incógnitas, em que a gente pode ter um gráfico, né, e que nós vimos como que é um gráfico, né, de uma função do primeiro grau, né? É uma reta, né? Vocês viram, né, que é uma reta que pode ser crescente ou decrescente. E aí eu tenho, neste caso, né, da empresa A, eu tenho o valor de B igual a 12. E o valor que multiplica o x é 3. Então, o A, que é o coeficiente que acompanha o valor de x, é positivo, que A é igual a 3. Então, se A é positivo, o gráfico vai ter uma reta crescente. Como que a gente pode fazer um gráfico? Eu falei com vocês que a gente pode colocar, no mínimo, 2 pontos e traçar a reta. Só que, neste caso, não faz sentido eu pegar um táxi para não pagar nada e não rodar nada, né? E já vou pagar R$12. Então, não coloquei o ponto zero. Eu coloquei o ponto meio, né? Vamos supor, a gente vai andar só meio quilômetro, né? Então, quanto que eu vou pagar se eu andar meio quilômetro? Então, o y vai ser igual a 12 mais 3 vezes 0,5, que é a quilometragem que eu andei, que vai ficar 12, né, mais 3 vezes 0,5 vai dar 1,5, 12 mais 1,5 dá 13,5. Então, o valor do x é meio e o valor do y é 13,5. Se eu colocar o valor de x igual a 1, se eu andar 1 quilômetro, o y vai ser igual a 15. 12 mais 3 vezes 1, né? Dá 12 mais 3, 15. Então, eu tenho esse par ordenado, o x igual a 1 e o y igual a 15. Se for 2 quilômetros, o y, né, vai ser igual a 18. E se for 3 quilômetros, o y é igual a 21. Ok? Então, eu coloquei vários pontos para a gente fazer uma análise melhor
né, e avaliar esses preços da empresa A do táxi, ok? Então, no caso desse gráfico da empresa A, eu coloquei os pares ordenados, né? Vocês podem observar aqui os pares que nós acabamos de calcular. O A é igual a 3 e nós temos uma reta crescente, né? Ok? Então, o X aumenta. Quantos mais quilômetros eu rodar, mais eu vou ter que pagar, não é mesmo? Então, aumenta o Y, né? Então, por isso que é importante, né? O dinheiro já é difícil, né, da gente ganhar. É importante a gente avaliar, né? Quanto que será que eu vou ter que pagar do táxi na empresa A? Bom, na empresa B, nós vamos ter a função y igual a 10 mais 4x. Então, vamos analisar o gráfico também da empresa B. Na empresa B, eu tenho o 10 mais 4x, o 10 é o B, que é o valor, né, sem acompanhar a variável, né, então eu tenho um valor fixo, que eu já pago, e entrei no táxi. Quando eu começar a rodar, R$ 4,00 por quilômetro rodado. Então, o A é igual a 4 e eu tenho um A positivo, o gráfico vai ser uma reta crescente. Para ajudar, eu coloquei os mesmos quilometragens para a gente poder comparar. Então, vamos analisar no caso da função y igual a 10 mais 4x, né? Eu tenho, se for meio quilômetro, o y vai ser igual a 10, 4 vezes meio, né, que é meio quilômetro, vai dar 4 vezes meio, dá 2, com mais 10, então dá 12. Se o y, né, se o x for igual a 1, o y vai ser igual a 14. E se o x for igual a 2, 4 vezes 2, 8, com mais 10, 18. Então, outro par ordenado, né? O x igual a 2, y igual a 18. E se o x for igual a 3? Substituindo, eu tenho 4 vezes 3, 12, com mais 10, 22, né? Bom, então, eu coloquei os mesmos valores, aqui está o gráfico, né? Só que para a gente analisar, é bom a gente comparar os dois, né? Tanto a empresa A quanto a empresa B. Então, aqui eu tenho os pares ordenados da empresa A, da empresa B, que a gente calculou, e agora a gente vai comparar as duas. Então, todas as duas são retas crescentes, né? O que acontece? X aumenta, o valor da quilometragem aumenta, mas eu vou pagar, né, o preço da viagem que eu peguei o táxi, ok? Então, vamos comparar, né? Qual será o melhor preço, que foi a pergunta inicial? A gente vai comparar agora os dois gráficos. Olha só. Aqui eu tenho o gráfico azul, da reta azul, da empresa A, né? Que cobra R$12,00 fixo de bandeirada, mais R$3,00 por quilômetro rodado. E aqui, né, nessa cor aqui, destacando, eu tenho a empresa B, que cobra R$10,00 de bandeirada, mais R$4,00 por quilômetro rodado. Olha que interessante. Por isso que é bom a gente aprender e analisar, não é mesmo? Existem valores em que é mais vantajoso eu pegar o táxi com a empresa B. Quanto será? Os valores que eu vou pagar menos, né? Reparem que o ponto aqui, olha, as duas se encontram, as duas retas. Então, neste ponto, tanto faz eu pegar o A ou B, que eu vou pagar o mesmo preço. E depois, o que acontece? Já não é vantajoso, né? A empresa B aumenta mais do que a empresa A. Então, a gente vai analisar. Eu coloquei esses valores aqui para que vocês possam comparar. Aqui nós temos a empresa A e a empresa B. Então, se eu não rodar nada, que é o zero, não é isso? Eu pago R$12,00
né, e R$10 na empresa B. Então, aqui eu tenho a empresa A e a empresa B. Bom, e por isso que eu já coloquei os pontos, né, que eu falei com vocês, de meio quilômetro, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, que já dá uma boa comparação. Então, olha, reparem aqui, quando for meio quilômetro, eu vou pagar com a empresa A R$13,50 ao ponto aqui. Qual que é mais vantajoso, então, se eu for andar perto, né? Meio quilômetro, eu pago R$12 da empresa B. Até 2 quilômetros, estão vendo? Até 2 quilômetros aqui, olha, é mais vantajoso eu pegar o B, porque aqui está mais barato, olha, 10, 12, 14, ok? E quando chegar em 2 quilômetros, olha lá, ó, tanto faz, né? Vou ter que pagar R$18. E quando passar de 3, né, de 2 quilômetros para mais, né, vamos supor, vou pegar, né, um táxi para andar 10 quilômetros, com certeza é mais vantajoso eu pegar a empresa que é a empresa A. Por quê? A empresa A, olha, os valores acima de 2 quilômetros está com melhor preço. Então, isso aqui que é a resposta, né? Interessante que tinha esse exercício no PET de vocês. Então, olha, qual que seria a resposta? Se a distância percorrida é menor que 2 quilômetros, a empresa B, né, tem um preço melhor. Se a distância percorrida for igual a 2 quilômetros, a empresa A e a B tem o mesmo valor, que é R$18. Então, tanto faz. E se a distância percorrida for maior que 2 quilômetros, né, o preço melhor é da empresa A, que a gente viu que o preço acima de 2 quilômetros, né, que vai ser mais em conta, né, um valor mais baixo, vai ser da empresa A acima de 2 quilômetros, ok? Um outro exercício. Ana precisa fazer 100 brigadeiros. Ela fez alguns pela manhã, mais de 20 e menos de 50, e deve terminar à tarde, né, para fazer os 100 brigadeiros, né, para a festinha de aniversário. Se X é a quantidade de brigadeiros que ela fez pela manhã, escreva Y em função de X para descobrir a quantidade de brigadeiros que precisa fazer à tarde. Então, depois a gente vai construir o gráfico e analisar a função, se ela é crescente ou decrescente. Então, olha, no caso do X, né, se a quantidade de brigadeiro que ela fez pela manhã varia entre 20 e 50, então X tem que ser maior que 20 e menor que 50. Então, foi uma condição no problema em que eu não posso colocar qualquer valor por X, né? Já tem mais ou menos uma quantidade que ela fez. Então, aí eu vou ter os pares ordenados variando com X, né, esses valores. Observação importante, se eu fiz um brigadeiro, uma quantidade, esse número pertence ao conjunto dos números naturais, é um número inteiro positivo. Então, não vou trabalhar aqui com os valores de X pertencente ao conjunto dos números reais. Por quê? Não vou trabalhar aqui com 21 brigadeiros e meio? Não, não vou trabalhar assim. Vou trabalhar com 21 brigadeiros, 22, 23, né? Até chegar em quanto? 49. Por que não pegou os 50? Porque falou que é menos que 50. Então, o último valor que eu vou trabalhar do X é 49. Bom, então eu tenho uma equação aqui de primeiro grau, que os brigadeiros que ela fez de manhã, mais os brigadeiros que ela tem que fazer à tarde, tem que somar 100. Então, qual que é a quantidade de brigadeiros que ainda ela falta fazer? 100 menos o X, menos os brigadeiros que ela fez de manhã. Como podem variar, né? Eu coloquei vários valores para X. Chamando a atenção aqui, gente,
O A aqui, que acompanha o X, é negativo, ó, -1. E o B é 100. Então, se o A é negativo, eu tenho uma reta decrescente. Então, eu coloquei os valores aqui numa tabela, né? Por exemplo, vou pegar uns valores mais fáceis. Se ela fez 25 brigadeiros pela manhã, falta fazer 75, né, à tarde. Então, 25 mais 75 vai somar quanto? 100. E se ela fez 45 brigadeiros pela manhã, então ela vai ter que fazer 55 à tarde, bem menos, ó. Se ela fez mais brigadeiros de manhã, ela vai ter que fazer menos brigadeiros à tarde, ok? E variando até 49. Por quê? Porque falou que o X, né? O X varia entre 20, 21, né? Faltou aqui o 21 e o valor de 49, ok? Quanto mais brigadeiro ela fez pela manhã, aumenta o X e o Y diminui. Então, nós temos um gráfico decrescente. Aqui não tem como a gente colocar todos os pares, senão o gráfico ia ficar muito embolado, né? Não tem um tamanho de tela muito grande. Então, eu coloquei os chamando a atenção aqui, ó. 21, né? Considerando o X como número inteiro, né, positivo, nós temos aqui 21, ela precisa fazer 79. Ah, mas se ela fez, por exemplo, 35 brigadeiros, ela vai ter que fazer só 65. E se ela fez 49 brigadeiros, é a quantidade menor que ela vai ter que fazer, 51 brigadeiros à tarde. Então, aqui nós temos o A menor que 0, nós temos uma reta decrescente, o X aumenta e o que acontece com o Y? Diminui, ok? Um outro exemplo também que nós temos no PET, né? Como nosso tempo está acabando, nós vamos tentar fazer esse exemplo mais rápido. A guitarra, né? Ela tem um peso que varia entre 3, né, que pode ser 3, e menor que 5. Por quê? Porque o contrabaixo, né, é mais pesado que a guitarra. Então, eu tenho uma variação aqui para colocar os valores do peso da guitarra e encontrar os possíveis valores do peso do contrabaixo, tá? Então, nós temos aqui, olha, uma equação, né, em que a guitarra mais o contrabaixo somam 10 quilos. E aí eu coloquei possíveis pesos, né, para encontrar o peso do contrabaixo. Chamando a atenção também que eu passando o X para cá, esse X fica negativo. Então, quanto maior o peso da guitarra, né, o que acontece com o peso do contrabaixo? Vai diminuindo, só que falou que o peso do contrabaixo, né, ele tem que ser, variar, né, sempre tem que ser maior do que da guitarra. Então, o peso maior da guitarra, que é considerado aqui, é até 4,9, que aí o peso do contrabaixo fica como 5 quilos, e você consegue ter o peso maior do contrabaixo. Então, essa questão, né, também tem no PET, né? Então, gente, eu agradeço, né, a participação de vocês, né, na aula de hoje. Nós estamos encerrando o PET 2, né? E nós vamos ter um acolhimento aí, né, para o PET 3. E qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato conosco. Muito obrigada.